E escreveram, florearam o parágrafo que dizia isso. Até me lembrou aquelas atas antigas que a gente tinha ali na época do Tompini, ali, né? Que eram umas atas. Lembro que eu lia e eu falava, gente, eu acho que eu realmente não entendo de economia, porque eu não tô entendendo nada. Pouca gente compra semicondutor, mas a gente compra computador, celular, tudo que vai chips. Então você aumentando esse imposto de um insumo, você acaba aumentando o imposto, né? Aumentando a inflação, na verdade, aumentando o preço de tudo. Esse imaginário se manifesta até hoje. Quando o assunto é preço da gasolina, as pessoas sempre voltam com aquela dúvida, né? Ah, mas o Brasil não é autossuficiente em petróleo? Por que muda a cotação internacional de petróleo se o Brasil é autossuficiente? Juros? Só na roleta agora, no Terraço Cast de número 428. Fala pessoal, Caio Augusto diretamente da noite de 20 de maio de 2024, há apenas algumas horas de completar 31 anos, essa voz que você está ouvindo agora, em Ourinhos, para o 428 do Terraço Cast. O trio mais amado do Brasil me acompanha neste episódio. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Pois é, a mulher do tempo sem tempo tá com medo, né, do que está acontecendo com o seu pouco tempo de sono. Então, por favor, mandem energias positivas e horas extras de sono pra essa mulher do tempo sem tempo que resolve fazer tudo. E eu vou me ater aqui a falar do clima só aqui da cidade de São Paulo, né, porque infelizmente não tá dando pra fazer nenhuma brincadeira com o clima no resto do Brasil. A gente ainda tem uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul, né, então a gente já trouxe aqui nos últimos episódios várias formas de ajudar. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes aqui, todos aqueles que nos seguem já estão ajudando de alguma maneira, mas é importante não esquecer, não deixar de lado, porque a situação ainda tá muito complicada, ainda está chovendo, ainda tá muito frio, então fica aqui os meus sentimentos para deixar de fazer piadas sobre o clima por algum tempo. Lado bom de comentarmos sempre sobre o tempo aqui, né, a previsão do tempo, é que ficou ainda mais fácil de inserir o apelo por ajuda. Inclusive, caso você não tenha ouvido, volte ao 427 porque fizemos um assunto especial sobre isso, incluindo meios de prestar auxílio. Fala, Renata Cocho. Oi, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui é Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana a gente vai falar de Tax Wars, né? Acho que eu estava conversando com o Caio, a gente concordou que o principal anúncio a principal notícia dessa semana aqui nos Estados Unidos foi esse anúncio, né, do Joe Biden de partir para cima da China nessa guerra de impostos, né, o Tax Wars, como o Trump falava. E a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês o que isso significa não só economicamente, mas também politicamente aqui para os Estados Unidos e também, claro, para o mundo, porque, né, como a gente sempre fala, as decisões que acontecem aqui e na China também, né, as duas maiores economias do mundo, tem um impacto para todo mundo e essa aí também não é diferente. Tax Wars, o capítulo mais novo da novela O Mundo Está Virando um Enorme Brasil. Tudo bem, Fernanda Paz de Melo? Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Que prazer estar com vocês neste episódio tão especial. Sempre especial contar com o trio mais amado do Brasil. Vamos então ao 428. Raquel, após um emocionante Copom, tivemos mais recentemente a divulgação da ata daquela reunião. O que vale ficar de olho? Mas como todos precisam de um pouquinho de bom humor, principalmente nesses tempos mais sombrios, vamos ao tema do dia, meu querido âncora Caio Augusto. Esse tema é a ata, gente. A ata do quê? A ata da última saída aqui com as minhas amigas, a ata da que a gente ficou lá discutindo, né? Falando sobre a vida, aqueles encontros que depois que você sai, né? Tem o quê? Vai no grupo, aí tem telefone de terapeuta, tem telefone de cartomante, astrólogo, né? Livros sobre meditação. Não é essa a ata do meu encontrinho. É a ata da última reunião do Copom. Eu acho engraçado porque as pessoas falam muito ata do Copom, né? Não é a ata do Copom, né? É a ata da reunião do Copom. O Copom é o comitê, né? O comitê, ele se reuniu, o Comitê de Política Monetária, né? Do Banco Central, a gente já sabemos isso de cor salteado, ele estava reuniu-se, e a gente já trouxe isso pra vocês no último episódio. E nessa semana foi divulgada a ata, que é um detalhamento do que foi discutido na reunião.
Muita gente acha que, muita gente traduz, né? É engraçado isso, que muita gente lê minutes, né? Quando, por exemplo, fala assim, a ata da última reunião do FONC, né? Lá nos Estados Unidos. São as minutes, as minutas. Não é minuta, né? Minuta é outra coisa. Minuto é praticamente, em português, né? Minuto é praticamente um minuto a minuto do que foi dito, né? Fulana disse isso, ciclana virou para o lado. Não, a ata é um detalhamento, então é como se fosse um comunicado mais longo sobre a decisão. E o que a gente teve, né? No episódio passado, eu falei aqui sobre a decisão, que foi que o principal destaque tinha sido o fato de que a decisão não havia sido unânime, né? Então a gente tinha aí um placar de 5-4, com 5 diretores votando por uma queda de 0,25, que foi o que foi efetivado, e 4 diretores votando por uma queda de 0,5, e saíram aí perdendo. E isso é que tinha chamado muita atenção. E eu falei, bom, vamos aguardar a ata para ver se tem mais detalhes de por que isso aconteceu. E, de fato, o que a ata ela trouxe? Eu lembro que eu falei, né, até no último episódio, existiam, sim, argumentos argumentos técnicos o suficiente para se dizer que rolava, sim, manter o ritmo, né? Manter o ritmo de redução, manter em 0,5. Até porque muito do que a gente tinha visto no começo do mês, na verdade, no meio de abril ali, que o mercado deu uma virada, que a gente teve, né, a curva de juros, né, lá nos Estados Unidos, as expectativas dos juros no futuro subindo, a gente teve o dólar subindo muito no mundo, né, o real perdendo muito valor e tudo mais, grande parte disso estava se revertendo. Então, quando foi a reunião do Copom, até tinha meio que assim, foi um sustinho, acho que tá tudo bem, acho que o cenário não mudou. Então, tinha esse lado mais técnico. Mas qual foi a justificativa que foi incluída na ata? Na ata, a justificativa foi, olha, sim, tivemos um dissenso e os diretores que votaram por uma redução maior de 0,5 fizeram isso porque não queriam perder a credibilidade. Por que credibilidade? Porque lá na última reunião, né, na reunião que antecedeu essa, eles tinham dado um forward guidance. O que é o forward guidance? É aquilo que o Banco Central coloca, né, que os bancos centrais colocam no comunicado, que fala sobre a próxima decisão. Mas por que eles falam sobre a próxima decisão? Tipo, quer antecipar, né? Porque a gente não tem que esperar, tá todo mundo ansioso. Não, porque parte importantíssima da política monetária é justamente essa comunicação, né? Então, assim, olha, se o Banco Central falar, a gente tá comprando, a gente tá falando aqui, vamos ter mais uma redução da mesma magnitude, eles ajudam, né? Isso faz parte do trabalho para ancorar as expectativas. Olha, o Banco Central tá dizendo que vai fazer isso. Então, ele vai fazer isso. Então, não tem por que eu achar que, sei lá, ele vai do nada reduzir a taxa de juros porque tem eleição. Ou, não, ele vai do nada subir a taxa de juros porque ele não gosta do presidente atual. Ou porque ele tá tomando uma decisão. Assim, justamente toda essa comunicação é para ter uma credibilidade que o Banco Central vai tomar decisões técnicas, né? Não vai sofrer por pressões políticas ou, enfim, interesses escusos. Isso faz parte da política monetária, a própria comunicação, né? Eu sempre falo isso aqui. Por isso que esses documentos, a ata, o comunicado, as falas, tudo isso é tão importante. E aí, esses 4 diretores falaram assim, olha, por mais que a gente reconheça que o cenário, ele mudou, etc., a gente votou no 0,5 porque a gente acreditava que haveria uma perda de credibilidade se a gente não seguisse o forward guidance que a gente tinha passado na última reunião, né? Então, se a gente falou que a gente ia cortar na mesma magnitude e a gente não cortar, a gente perde credibilidade. Esse foi o argumento que foi usado. E aí, os outros diretores, né, os 5 outros que votaram a favor do 0,25, que acabou ganhando, falaram, olha, a gente acredita que uma coisa supera a outra. Então, os riscos de a gente manter o ritmo, né, eles são maiores do que os riscos da gente perder credibilidade, dos impactos aí que a gente vai perder credibilidade, né? Então, foi ali, escreveram, florearam, né, ali o parágrafo que dizia isso, escreveram de uma maneira assim, super... Até me lembrou aquelas atas antigas que a gente tinha ali na época do Tombini ali, né, que eram umas atas que eu lembro que eu lia e eu falava, gente, eu acho que eu realmente não entendo de economia, porque eu não tô entendendo nada. Mas realmente era um banco centralzês, assim, muito doido, um economês muito, muito floreado. Me lembrou um pouquinho, confesso, esse parágrafo ali que explicava, né? É uma explicação plausível? É uma explicação plausível, mas não deixou de trazer muito ruído pro mercado, tá? Dito isso, né, dito que trouxe ruído, foi um dissenso, foram todos os diretores, né, que foram indicados pelo governo atual, o que traz um receio, né, de investidores, de que, quando então o presidente sair e outros diretores forem saindo dessa administração que tá saindo, os outros que forem indicados vão seguir o que o governo quiser, né? Vai ter menos credibilidade nesse sentido. Porque o governo queria que fosse mais rápido, obviamente já tinha deixado muito claro que achava que as taxas de juros estavam muito altas, etc. E foi uma interferência política. Difícil dizer, como eu falei, na minha opinião, até tinha razões técnicas pros dois lados para ter 0,25 e até meio, né? Podia até ter meio e depois parar antes, alguma coisa do tipo, porque de fato, o cenário voltou, mas a verdade de fato, que é um cenário muito incerto. E além disso, o que mais a ata trouxe, né? Justamente isso, que o cenário está mais incerto e foi um tom mais duro, foi um tom mais que a gente chama de rock.
Por quê? Porque o tom ali do que eles tentaram trazer, ali antes da história do dissenso, né? Antes de explicar isso, que foi a última parte da ata. Eles explicaram que o cenário internacional de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos ficou bastante claro. Ficou também claro que o processo, esse atual processo de desinflação nos países desenvolvidos estava mais complicado, bem mais complicado do que a primeira etapa, que foi ali de bens, então que a etapa de serviços estava preocupando. Falaram bastante do mercado de trabalho aqui no Brasil. Olha, o mercado de trabalho está apertado, a gente está com, desemprego bastante baixo. E, sim, o principal canal de transmissão são os salários. A gente vê alguns sinais que, de fato, o mercado de trabalho está bastante apertado, tem pressionado os salários, mas a gente ainda está, enfim, estudando, observando, mas é uma fonte de incerteza que cresceu desde a nossa última reunião. Ao mesmo tempo, então, o cenário internacional, mercado de trabalho, muito aquecido, atividade, econômica, economia forte, e o terceiro ponto foram as expectativas de inflação, E aí eles se dedicaram bastante nessa parte das expectativas, esse terceiro ponto, esses 3 pontos foram os pontos que tornaram o cenário mais incerto. E na parte das expectativas, eles acabaram tecendo mais, falando mais sobre a questão fiscal. Eles falaram mais do que eles falaram na última ata, faziam algumas comunicações que eles deixavam a parte fiscal meio parecida, Mas nessa última eles detalharam mais, Trouxeram, olha, é importante que se olhe para a questão fiscal, A percepção de risco aumentou desde a última reunião do Copom. Isso impacta os ativos financeiros de uma maneira geral e isso acaba impactando o controle, prejudicando o controle aqui da inflação. Os ativos financeiros, é muito o câmbio e é muito os juros de longo prazo, Então, eles falaram, olha, por mais que sejam mantidas as regras e etc., é importante que se tenha uma política que tenha, aqui eu tô parafraseando, Não lembro exatamente como tá escrito, mas uma política que tenha credibilidade suficiente para reduzir a dívida pública no longo prazo. Porque senão isso começa a bater nos ativos e essa precificação nos ativos, isso acaba prejudicando o controle inflacionário. E aí esses ativos, como eu falei, com certeza aí incluem o câmbio. E algumas vezes o presidente do Banco Central já falou, Não tem uma relação direta, aí vale tanto para o fiscal quanto a parte dos juros nos Estados Unidos. Não tem uma relação direta entre a elevação dos juros ou a manutenção dos juros altos por mais tempo nos Estados Unidos e os juros aqui. O principal canal de transmissão, ele é justamente o câmbio, Os juros mais altos nos Estados Unidos acabam atraindo mais capital, acabam fortalecendo o dólar, um real mais depreciado, o dólar mais valorizado, tanto faz, acaba pressionando a inflação aqui, e é isso. Mas também tem a parte, que bate também no câmbio, nas curvas de juros, que é a percepção de risco, Quanto maior a percepção de risco fiscal, a percepção de que o governo vai gastar, e que vai inflacionar a sua dívida, Mas isso é precificado. Bom, se eles estão gastando tanto, se isso vai virar inflação no futuro, eu tenho que cobrar mais dessa dívida. Vou cobrar um prêmio de risco maior. E aí, esse prêmio, ele bate tanto nos financiamentos de longo prazo, então o Banco Central reduzindo a Selic no curto prazo, mas o longo prazo bastante pressionado por esse prêmio de risco, com os juros altos nos Estados Unidos já partindo, ou seja, a base, que é o risco zero, os Estados Unidos já está alto, e a gente ainda tem um prêmio a mais por essa piora recente no quadro fiscal, Então tem a parte dos juros e tem a parte dos juros de longo prazo e tem a parte do câmbio, que é até mais imediata. Então acho que foi um ponto importante que eles trouxeram e deu um tom mais rock ali pro documento. Mas toda aquela questão do dissenso acabou predominando, bastante, deixando aí a cautela. A gente não teve uma piora depois que foi divulgada a ata, uma piora no mercado de renda fixa, do tipo a curva não abriu mais, ou seja, não teve uma expectativa, de juros ainda mais altos. Ela até deu uma leve cedida e o câmbio também. Mas também não foi nada de extraordinário. Não, então tá bom, então foi exagero, não tem nada a ver esse dissenso, não tem interferência política, não tem risco, também não foi por esse lado, Então acho que ficou, o resultado da ata foi meio assim, deixou na balancinha ali, ficou no equilibrou aqui, equilibrou no nota 6, mas vamos ficar por aqui. Foi mais ou menos isso. Forward Guidance, que é uma espécie de alinhamento com todos os agentes econômicos do que será feito pelo Banco Central mais adiante, é algo muito importante. O que permite que haja credibilidade nas ações do Banco Central é justamente a comunicação que encaminha essas próximas decisões. A autoridade monetária não pode deixar muitas dúvidas do que está pensando e do que está fazendo, porque acaba definindo o custo da economia como um todo. Então é muito importante que a gente saiba para onde está caminhando. É claro, como sempre falamos, nenhum Banco Central faz o trabalho sozinho. Existem também as políticas fiscais, cuja responsabilidade e execução são das casas legislativas e do Poder Executivo, e esses custos também impactam o custo do dinheiro, os juros. Mas pensa bem,
em um cenário de governo gastão. Congresso que finge responsabilidade fiscal, mas endossa gastos de uma maneira também notável e surreal. Seria muito mais prudente termos um Banco Central que foque em credibilidade, porque assim a missão seria difícil, mas não impossível. Uma coisa é ter ampliação de graus de liberdade, conforme a Raquel trouxe justamente na análise do episódio anterior, o 427. Outra coisa bem diferente disso é deixar na mesa um racha tão explícito em uma decisão como isso que ocorreu agora e, importante frisar, fugindo do próprio Forward Guidance. O que acontece quando se tenta dar uma volta em quem analisa os juros? A pedida dos juros aumenta. No recente Boletim Focus, que saiu no dia 20 de maio de 2024, a Selic já aparece fechando 2024 em 10%, tirando do campo de visão o 1 dígito para a taxa de juros básica do país ainda esse ano. Para onde os juros vão? Talvez jogando na roleta a gente tenha chances razoáveis de descobrir. Mas existe uma possibilidade que o Banco Central, de novo, acompanhe o Focus e não sua própria missão, já que talvez tenha se perdido até em qual seja essa missão no final do dia. Traders que apostam em juros no dia da Selic devem estar em polvorosa. Agora ninguém mais sabe para onde vai os juros, se os cortes acabaram, se ainda continuam mais devagar, se o juro vai subir. Parabéns aos envolvidos. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Estados Unidos aplicam taxação sobre itens chineses. Tax Wars ganha um novo capítulo. Então, o que aconteceu essa semana, né, como eu falei, foi esse anúncio do Joe Biden, né, aumentando o imposto de importação para uma série de produtos vindos da China. O principal foco são em veículos, né, automóveis elétricos, acho que aí agradando, né, o nosso Elon Musk, dono do Twitter, né, que também é dono da Tesla. O aumento de importação em veículos elétricos, que é um assunto que a gente já tratou até aqui especificamente num podcast do Terraço sobre essa guerra de veículos elétricos entrando fortemente na Europa, e nos Estados Unidos não é diferente, né? Isso tem toda uma implicação política. Inclusive, o Donald Trump vem acusando o Joe Biden, né, nos discursos dele, na campanha dele, falando que o Joe Biden vai matar a indústria automobilística americana porque ele é muito condescendente com os chineses. E até em resposta a isso, né, o Joe Biden resolveu fazer esse anúncio aí de aumento de importação de produtos chineses. Como eu falei, não são só em veículos elétricos, ele também aumentou imposto em supercondutores, em painéis de energia solar, também alguns produtos médicos básicos, por exemplo, luvas, né, toda essa parte de borracha que é utilizada na indústria médica também, né, nos equipamentos médicos. Até o Joe Biden falou, né, na hora do anúncio, que uma das coisas que a pandemia ensinou para os países é que eles precisam ter uma oferta local, uma produção local de produtos essenciais, porque em alguns momentos, né, como a gente viu na pandemia, esse fluxo de produtos internacionais pode ser afetado, então que os países têm que ter uma oferta local de produtos essenciais. Então ele colocou esse imposto nesses produtos médicos com essa justificativa. E no caso aí, né, dos semicondutores, dos veículos, dos painéis solares, é mais uma questão mesmo de competição internacional, né? O que o Joe Biden alega é que o que a China está fazendo não é competição, é tiering, né, que é uma forma aí de você... tiering é uma palavra nos Estados Unidos que significa até desde você trair um parceiro, ou você colar numa prova, ou é uma forma de você trapacear, né? Uma palavra que significa tão trapaceando, né? Tão de sacanagem.
Então ele diz isso, que a China tá cheating e por isso não tá competindo, né, de igual para igual. Porque a gente sabe também, né, que a China tem muitos subsídios nas indústrias locais, né, por ser aí uma autocracia, fica difícil a gente entender bem como é que é feita a formação de preços, o que realmente a China tá querendo competir de forma capitalista ou se tá fazendo, né, algum tipo de, como diz o Biden, cheating. Então ele fez esse aumento de impostos. Por exemplo, no caso de veículos elétricos, o imposto subiu de 25% para 100% imposto de importação para esses veículos. Então isso, claro, né, acaba protegendo a indústria automobilística local, não só de veículos elétricos como de qualquer veículo, porque a partir do momento que você está cobrando 100% de imposto de importação, isso inviabiliza muito o preço desses veículos importados e você acaba aí dessa maneira protegendo a indústria local. Como tudo na economia, a gente sabe que não tem, né, é sempre um trade-off, sempre aí não tem almoço grátis. O que acontece de ruim quando você aumenta o imposto de importação? É meio óbvio, né? Você aumenta o preço dos produtos. Tudo fica mais caro. Não só daqueles produtos que você está taxando, como de outros produtos também, para aqueles que aquele produto que você está taxando é insumo para outras coisas. Então, por exemplo, se você aumenta o imposto para semicondutores, chips de computador, você também não está aumentando só o preço disso, porque pouca gente compra semicondutor, mas a gente compra computador, celular, tudo que vai chips. Então, você aumentando esse imposto de um insumo, você acaba aumentando o imposto, né? Aumentando a inflação, na verdade, aumentando o preço de tudo, porque acaba tendo esse efeito dominó também na economia, especialmente se você está taxando produtos que são insumos para uma série de outros produtos. A questão é entender aí, né, se o eleitorado americano, porque toda essa visão é uma coisa assim, com tudo que está acontecendo muito próximo da eleição, a gente sempre tem que olhar aí, né, do ponto de vista não só econômico, mas também político, né, como eu falei, né, essa decisão do Trump, ela não é uma decisão meramente técnica econômica, ela é tomada num momento político em que ele está sendo criticado pelo principal opositor, o Donald Trump, exatamente em relação a isso. Então, a questão é ver, né, se no eleitorado americano eles estão dispostos a trocar, digamos assim, né, preços mais altos por, teoricamente, mais empregos na indústria local. Então, essa é o balanço, né? Se você está protegendo a indústria local, você tem possivelmente mais empregos nessa indústria local. Por outro lado, o preço fica mais caro para todo mundo, não importa onde essa pessoa trabalha. É o dilema aí e vamos ver como é que isso fica, né? A gente no terraço em geral, né? A gente sempre é contra imposto de importação, né? A gente é favorável aí a você ter quanto a gente acredita, né? Ou pelo menos eu acredito, mas acho que o Caio pode falar aí, acho que a maioria dos meus colegas também acredita que a gente é super a favor da competição, né? Quanto mais competição, mais livre competição, mais eficiência, melhor para todo mundo, os preços caem, os consumidores ficam felizes e que cada país faça aí o que tem o que tem uma vantagem competitiva, né? O que tem uma vocação, isso acaba sendo melhor para a economia global como um todo. Mas é claro que a gente também não é ingênuo de saber que os países tirem, como diz o Joe Biden, né? Alguns países têm interesses aí em promover, em subsidiar alguns tipos de indústria, e aí se você também acaba fazendo esse processo, né, de dumping, jogando o preço das coisas mais para baixo, para poder sufocar o seu concorrente e daí depois ganhar o mercado, ficar sozinho no mercado, isso acontece também. Então é uma questão aí de balanceamento internacional. O imposto de importação não deixa de ser aí uma ferramenta que os países têm para poder tentar assim se proteger, né, e valorizar a sua própria economia. Vamos ver se isso dá certo para o Joe Biden ou não. Essa questão aí do tax war com certeza vai ser discutido no debate, né? Finalmente o Joe Biden e o Donald Trump toparam fazer um debate em conjunto, né? Um debate presidencial. A gente já comentou sobre isso aqui, estava meio em dúvida, né? Se os dois teriam condições aí, físicas, mentais, psicológicas de debater um com o outro. Finalmente concordaram, os dois saíram aí contando vantagem e dizendo que são melhores debatedores que o seu oponente. Então teremos aí esse show pra gente
assistir, quem gosta de política, né? Nós, cracudos aí da economia e da política, com certeza vamos nos divertir aí. Tem 2 debates já agendados, um para o dia 27 de junho, o primeiro, e o segundo para o dia 10 de setembro. Então teremos aí, a princípio, 2 debates entre o Joe Biden e o Donald Trump. Eu tenho certeza que esse assunto aí, o tal do Tax Wars, vai ser um tema aí quente para os debates, porque, né, como eu falei, era uma coisa que o Trump fazia, os democratas criticaram, e agora os democratas resolveram fazer de certa forma também para poder responder a essa demanda aí por empregos, né, por jobs, como o Trump gosta de falar, do eleitorado americano. A outra notícia que eu queria dar para vocês, né, na verdade não é uma notícia, é só uma constatação, né, o primeiro-ministro inglês, o Rishi Sunak, né, essa pessoa que tem esse nome aí bem inglês, né, ele comemorou no Twitter que as medidas dele de restrição de imigração têm feito sucesso e que, portanto, caíram em 80% os pedidos de visto, né, autorização de moradia de dependentes de estudantes que estão indo para o Reino Unido. Então, o que aconteceu? Essas medidas, né, o que acontece? Muita gente vai estudar na Inglaterra, né, no Reino Unido, e essas pessoas que conseguem visto de estudante, elas conseguiam também visto para família. Então, para a pessoa ia fazer um doutorado, um MBA, alguma coisa assim na Inglaterra, ele queria levar a família. E aí ter, né, todos os direitos ali da família como pessoas que estão legalmente morando no Reino Unido. O Rishi Sunak resolveu diminuir muito desses vistos, né? As pessoas que querem vir estudar na Inglaterra, venha, mas não vai trazer a cambada toda, é meio isso que ele falou. E ele está comemorando isso, né? Essa diminuição de pedidos de imigração para o Reino Unido. Eu acho aí, pessoalmente, uma bobagem isso, né? Uma coisa assim, tipo, você pode até querer restringir imigração indesejada no seu país, de pessoas aí que estão ligadas a organizações terroristas. É claro que ninguém quer esse tipo de gente, né? Terroristas no seu país. Agora, pessoas que estão vindo aí, familiares de gente que está vindo para estudar, né? Em geral, em pós-graduação, a maior parte, né? Você restringir esse tipo de gente que bem qualificada que está indo para estudar, eu acho realmente assim, né? De uma ignorância, mas enfim, né? Isso faz parte do mundo que a gente vive, né? Essa xenofobia, esse ódio com relação à imigração, à estrangeira, essa coisa de que, nós aqui, nosso povo é melhor. E a gente já viu, né, que o próprio Brexit não trouxe bons resultados, e isso aí também, para mim, é algo para se lamentar e não para se comemorar, mas o primeiro-ministro da Inglaterra estava aí comemorando e a gente achou que valia a pena comentar isso aqui no Terraço Cast também. Quem diria que o tal America First do Trump viraria realidade com Joe Biden? Essa notícia talvez não seja tão novidade assim, principalmente se você já acompanha esse podcast há tempo suficiente. Mas vale ser trazida para a mesa por ser a continuidade do enorme movimento de desglobalização que o mundo observa desde meados da pandemia, no qual todo mundo está reduzindo a produção na China e colocando uma imensidão de subsídios para produzir internamente. Algo que aqui no Brasil sabemos que acontece há muito, muito tempo com setores que sabem chorar direitinho por uma eterna proteção, mas que em regiões desenvolvidas do planeta não acontecia há muito tempo. E, aparentemente, existe um apelo mágico hoje em dia por esse tipo de medida. Abre aspas, é só complicar a entrada do produto chinês que a gente vai vencer aqui, fecha aspas, é o tipo de frase que ouvimos há um tempão no Brasil. Na verdade, não só sobre produtos chineses, mas sobre importados de qualquer natureza. E em se tratando de certos setores, o europeu médio e o americano médio passaram a ouvir e até a apoiar esse tipo de coisa recentemente. A única real novidade que temos nessa notícia é que, em uma atitude forte como essa de Biden, o tal receio do Trump voltar e subir barreiras comerciais pode ser jogado fora, porque isso simplesmente já acontece agora. Muito curiosa a estratégia do Biden de fazer exatamente o que o Trump faria para evitar que o Trump volte. Parece até o que acontece em certo país da América Latina. E como assunto easter egg, a decisão recente do Reino Unido de barrar gente chegando, até se estivermos falando de mão de obra especializada com mestrado e tudo mais. Não bastando bater no muro
com o burro Brexit, que já deixou na mesa muitos bilhões de libras em negócios desfeitos e acordos desmontados, agora o Reino Unido dobra a aposta. Com a queda da taxa de fertilidade que observamos em todo o planeta, principalmente nas regiões mais desenvolvidas do mundo, do qual o Reino Unido está incluído, medidas como essa só demonstram como, na ex-terra da rainha e atual terra do rei, o pessoal anda desconectado da realidade. Inclusive, vale relembrar, parte do crescimento surpreendente do PIB americano vem justamente da entrada líquida positiva de pessoas, ou seja, imigração, que tem sido um fator que acaba impulsionando o crescimento lá no Tio Sam. Se algumas pessoas dizem que a Europa é um museu a céu aberto, o Reino Unido vai a cada dia forçando a barra para se tornar um daqueles bem abandonados e que, se o telhado cair em alguma parte, muito menos gente do que parece irá notar. Como pode ser essa a estratégia populista de alguém que quer continuar no poder? Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, uma recente e, com muitas aspas, surpreendente mudança na presidência da Petrobras deixa uma pergunta na mesa. O que podemos esperar com essa mudança? Eu sei que você já viu isso em todos os noticiários, mas por que é importante ouvir o TerraçoCast? Porque a gente vai um pouco mais a fundo, uma camada além. Porque depois de meses de conflitos, o presidente Lula resolveu substituir o Jean Paul Prats da presidência da Petrobras e colocar a Magda Chambriard, que foi diretora da Agência Nacional de Petróleo durante o governo Dilma. Bem, a visão era de que, para o governo, o Jean Paul não estava aberto a atender as demandas do presidente Lula para a Petrobras. A crise piorou devido aos desentendimentos sobre a distribuição de dividendos, o que levou Lula a considerar até o Aloysio Mercadante, do BNDES, para a posição naquele momento. Mas, sinceramente, o nome aqui não é o ponto. O ponto é que o governo espera que uma nova liderança esteja mais em sintonia com o Planalto. Como a União é a maior acionista da Petrobras, os assessores presidenciais defendem que as decisões estratégicas da Petrobras sejam parcialmente compartilhadas com o executivo. Então, a mudança representa mais uma tentativa de influenciar, uma tentativa governamental de influenciar a empresa. Porque o foco aqui foi no mais uma. Porque isso não surpreende. A Petrobras sofre intervenções, não é de hoje. Acho que está no imaginário de todo brasileiro aquela frase, o petróleo é nosso, que chama um sentimento nacionalista. A Petrobras surgiu justamente numa campanha nacionalista durante a era Vargas, com a missão de elevar o Brasil a um status de país produtor de petróleo. E esse imaginário se manifesta até hoje. Quando o assunto é preço da gasolina, as pessoas sempre voltam com aquela dúvida, mas o Brasil não é autossuficiente em petróleo? O que muda a cotação internacional de petróleo se o Brasil é autossuficiente? Bem, vou retomar aqui com vocês uma reportagem da revista super interessante de 30 de junho de 2006, há quase 20 anos. O engenheiro Wilson Iramina, do Departamento de Minas e Petróleo da USP, disse que, abre aspas, se olharmos pela quantidade, o Brasil é autossuficiente. Agora, pela qualidade, ainda somos dependentes de petróleo importado. Produzimos cerca de 1,8 milhão de barris por dia e isso é exatamente o consumo diário do país, ok. Só que, mesmo assim, precisamos importar 1/5 do óleo que vai para as nossas refinarias. O ponto é que existem basicamente dois tipos de petróleo, os chamados leves,
dos quais é mais fácil extrair gasolina e outros derivados nobres, e os pesados, os mais densos, que são bons para fazer asfalto e combustível de máquinas. E apenas 6% da nossa produção se encaixa no grupo dos leves. Isso não significa que o Brasil só é autossuficiente em asfalto. Dá sim para extrair bastante gasolina a partir do petróleo pesado. A diferença é que sai mais caro. E tem outra. A maior parte das nossas refinarias é configurada para processar óleo leve. O governo construiu antes das nossas grandes reservas de petróleo pesado começassem a ser exploradas nos anos 90, e a Petrobras, então, tem que misturar o óleo daqui com o importado para ter como refiná-lo. Fecha aspas. Naquela época, 2006, a promessa era que a modernização das refinarias e a descoberta de novos campos de óleo leve, com isso, o Brasil não precisaria importar mais nada até 2010. Veja bem, quem viveu sabe, né, que essa história das refinarias fez, digamos, um pouco mais de barulho. Mas a ideia de que o Brasil não deveria ser influenciado pelos preços internacionais parece que ficou enraizado. E desde a sua criação, se a gente for parar para pensar, desde a criação da Petrobras, muita coisa mudou. Do programa Proálcool, em 1975, há várias medidas diretas e indiretas para estimular a redução do consumo de derivados de petróleo, incluindo fechar postos de gasolinas nos finais de semana, medidas de estabilização de preços, trocas frequentes de presidentes, que é o exemplo que a gente está vivenciando agora. Existem diversos exemplos que a gente já viu de interferência governamental no funcionamento da Petrobras. Ou seja, a interferência não é de hoje em dia. É um pouco raso a gente fazer essa leitura de que o que importa é agora essa mudança de nome para a presidência. A Petrobras surge pela intervenção com o monopólio estatal da exploração de petróleo e em praticamente todos os governos teve alguma mudança ali para colocar alguma política pública de caráter social. Como bem o Caio comentou na nossa newsletter aqui do Terraço Cast, super bem produzida, inclusive se você não assina, tá perdendo muito conteúdo. Ele disse que o petróleo pode ser do povo, o que quer que isso venha significar, mas a Petrobras é invariavelmente de quem tiver a caneta do executivo nas mãos. Essa pessoa, com qualquer intenção que venha ter, muda os rumos da empresa na hora que quiser. Muito bem, Caio, você resumiu todo esse momento que a gente está vivendo. E, logo em seguida dessa intervenção de agora, dessa mudança de presidência, as ações da Petrobras caíram e a estatal perdeu 35,5 bi de valor de mercado em uma sessão. Alguma dúvida que a incerteza aumenta consideravelmente a percepção sobre o risco no futuro sobre a empresa? Então, é basicamente sobre isso que a gente fala de intervenção, as consequências da intervenção sobre o futuro. Causa incerteza, aumenta a percepção de risco. Então é mais ou menos por aí. Não é nenhuma novidade que a Petrobras sofreu e provavelmente sofrerá de intervenção governamental, até porque o governo detém a maior parte das ações da companhia, mas essas são as consequências. O nome realmente não é o problema. Independente aí de quem vai ser anunciado, se vai ser confirmado o nome que saiu no momento ali, né, do anúncio, pouco depois do anúncio da demissão do Prates. Intervenções como essa, no fim do dia, são apenas demonstrações de uma coisa bastante direta. Quem manda em empresas de economia mista, cujo sócio majoritário é o governo, é o governante da ocasião. Foram 8 demissões de presidentes diferentes na Petrobras apenas nos últimos 8 anos. E mesmo Prates tendo até abrasileirado os preços, não resistiu lá. Aliás, importante relembrar, tivemos um episódio especial sobre o tal abrasileiramento de preços de combustíveis aqui no Terraço Cast. É o de número 376, de nome Urgência no Fiscal, Sossego na Petrobras, que foi ao ar em maio do ano passado, maio de 2023. Petrobras seguirá sendo lucrativa porque empresa de petróleo, já dizia John D. Rockefeller, é a melhor coisa do mundo quando bem gerida e a segunda melhor coisa do mundo quando mal gerida. Em todo caso, não tenha dúvida, independente de qual seja o presidente do país, essa pessoa mandará na Petrobras e trocará o que quiser quando quiser. Se a ideia de quem tem a caneta mais poderosa no poder executivo for de vender ativos para fazer caixa e distribuir dividendos,
só ficará na cadeira quem colocar isso em prática. E se a ideia for tocar refinarias novas e antigas, independente da viabilidade econômica dessas refinarias, mas porque agradam certos compadres do presidente da ocasião, é isso que terá que fazer quem quiser se manter no cargo da presidência da Petrobras. Falamos com maior profundidade sobre isso em uma recente edição da Reflexionários, como bem a Fernanda destacou. Manda quem tem a caneta do executivo. E rumos de longo prazo, caso você acredite nisso, duram no máximo um mandato ou 2. Fica aí a pergunta: qual terá de ser o prêmio de risco suficiente para compensar que investidores relevantes, sobretudo estrangeiros, não saiam da empresa? Os próximos anos nos dirão, e o preço da ação, idem. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, aquelas que sempre trazem análises simples, mas não simplistas, e o fizeram novamente neste 428 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel! E é isso, Caio Augusto. É isso, minhas queridas companheiras de podcast. Tarda, mas não falha. Meu oi e tchau vem junto, né? Na despedida. E é isso, nos vemos, alunos nota 6. Não, espero que não, gente. A gente aqui é tudo aluno nota 10, de graduação, de mestrado, de doutorado, de tudo, de vida, né? De amigo, de podcast. Aqui é tudo nota 10, tem nada de nota 6. Obrigado, Renata! Semana que vem eu volto aí com mais notícias e análises no Boletim Internacional para vocês, tá bom? Um beijão e até lá! E obrigado, Fernanda! Meus queridos terraceiros, muito obrigada por ter escutado mais um episódio. É um grande prazer participar deste podcast. E a gente se vê lá pelas redes sociais. Meu @sigafefa. Você me encontra por lá. Valeu, até semana que vem. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.